A graça divina te habilita a viver como você nunca poderia ter vivido diante da lei. Vamos aprender um pouquinho sobre isso aqui. Entramos em Gálatas hoje, minha gente. Hoje, primeiro capítulo de Gálatas, um livro maravilhoso, viu? Tá até difícil fazer devocional porque é tanta pancada, mas nós vamos lá. Gálatas todinho já tá pronto para eu passar para você aqui, tá bom? Dia de número 69. Aqui no nosso devocional do Novo Testamento em 90 dias, nós vamos ler Gálatas todo, tá? Só isso. Porque os capítulos são menores, tá bom? Então a proporção de texto é sempre a mesma do que nós estamos fazendo desde o primeiro dia. Não se assuste, porque daqui para frente, né, você vai perceber que são livros menores. Então vai ter dia que nós vamos ler mais de um livro da Bíblia no mesmo dia. Uau, uau! Tu nunca leu um capítulo inteiro e agora tu tá lendo livros inteiros da Bíblia, né? Então, você já é um vitorioso, você já é uma vitoriosa por poder estar aqui, tá? O que eu aprendo aqui no livro de Gálatas? Esse vídeo, então, ele é uma reflexão sobre todo o livro de Gálatas. Uau! Vamos lá. Eu aprendo que nós precisamos decidir não abandonar Cristo por nada nessa vida. É uma decisão que a gente precisa tomar, de não abandonar Cristo por nada nessa vida, mesmo que outros distorçam o Evangelho. Nós devemos continuar fazendo o que Deus nos mandou fazer, anunciando a nossa fé em Jesus por onde nós passarmos. Então pega isso aqui, toma essa decisão, fale para você mesmo assim: eu decido não mais abandonar a fé em Jesus nessa vida, independente do que alguém vier falar para mim, né? Então, e continuar fazendo a obra de Deus, continuar anunciando o Evangelho. Aprendo no livro de Gálatas que ter convicção sobre a direção divina a respeito da nossa vida é imprescindível se você deseja realmente cumprir o plano dos céus. Escute, convicção é uma coisa que sustenta você, não é só opinião sobre o que Deus pensa. Você não tem que ter opinião. Opinião é o que você sustenta, convicção é o que sustenta você. Então, isso te faz saber qual é a direção que você tem que seguir o tempo todo na sua vida. Convicção. Cristo é quem vive em você e a partir de agora, né, você pode viver pela fé. Como é que se vive pela fé? Acreditando. Acreditando que Ele está com você, acreditando que é para você dar esse próximo passo, que você está aí. Será que eu dou? Não. Será que é para fazer? É buscando nele, obviamente, essas coisas, e depois que você compreender que é isso, tenha certeza, tenha convicção e seja sustentado por essa convicção. Isso é maravilhoso. Isso é, de fato, uma vida de fé. Isso é viver pela fé. Nós vivemos debaixo da graça divina e não mais debaixo da lei. Pega isso. A nossa vida precisa ser condizente com essa realidade. Quem vivia debaixo da lei vivia uma realidade. Nós vivemos debaixo da graça, é outra realidade. Não dá para a gente viver do mesmo modo. Quem vive debaixo da graça deve andar no Espírito. O justo vive pela fé e ponto final. Cada promessa divina, portanto, ela só pode ser experimentada se você acreditar, se você tiver fé. Não é pelo nosso esforço. Lá na lei era, mas agora na graça não é o nosso esforço. Não estou dizendo que você não tem que se esforçar. Eu vou até melhorar isso aqui. Eu vou dizer, vou ampliar o sentido. Não é o nosso mérito. Ok? Graça não é contrário de esforço, é contrário de mérito. Aprenda isso aqui. Então, nós somos assim, filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Aprendo também que uma vez tendo conhecido a Deus, não faz sentido mais voltarmos às velhas práticas da velha vida. Você tem práticas que tentam voltar, só que agora você vive uma nova vida, então não vale a pena você voltar tudo de novo, invalidar o que Jesus já fez na sua vida até hoje, até agora. Será que vale a pena mesmo isso? Eu te garanto que não vale a pena, mas é que a gente vive uma vida dúbia na nossa mente muitas vezes. Será que eu faço isso? Será que eu não faço? Será que eu cedo a esse prazer, esse desejo aqui? Será que eu não cedo? Então, a primeira coisa que você precisa definir dentro de você é exatamente isso. Já não faz mais sentido para mim voltar a práticas velha vida. E aí assim você não abre mão da sua alegria em Deus. Mude o foco, olhe para outra coisa e você vai conseguir.
Aprendo que em Cristo nós somos livres do pecado, do jugo da escravidão. Nós somos chamados à liberdade. Só que a gente não deve usar da liberdade para dar ocasião à carne, para ceder aos desejos da nossa carne. O grande segredo da vida é vivermos pelo Espírito. O texto diz assim, ó, andem pelo Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, os desejos da carne. O texto não está falando sobre dois esforços que nós temos que fazer. Um esforço para andar no Espírito e outro esforço para não fazer o que o desejo da carne quer. Não, o texto está dizendo o seguinte, se você decidir andar em Espírito, automaticamente você não vai ceder aos desejos da carne. Pegou? Esse é o segredo da vida cristã, andar no Espírito, ok? Então, na nossa nova realidade de vida, se torna, portanto, mais difícil produzir obras da carne do que manifestar o fruto do Espírito. Por quê, Leandro? Obra é algo que dá trabalho, fruto é algo que dá naturalmente. Senão o texto de Gálatas 5 diria pra gente assim, ó, esses são os frutos da carne e aqui também o fruto do Espírito. Não, obra da carne, fruto do Espírito. Você já viu alguém fazendo uma obra? Um pedreiro? Tem esforço, tem suor. Você já viu uma árvore se esforçando para soltar uma uva? Nasceu a uva. Não, fruto é o que dá naturalmente. Então, se você anda no Espírito, naturalmente você vai fluir para as coisas do Espírito. Você vai frutificar naturalmente. Crente que se esforça para frutificar, está querendo produzir com a própria vida, produzir com o seu esforço, o que só é possível nascer com o seu descanso. Pegou? Isso é forte demais. A Bíblia convida a gente para cuidarmos uns dos outros e não destruirmos uns aos outros. Aprenda isso aqui. Restaurar pessoas, cuidar para não ser tentado, levar os fardos uns dos outros. Isso tudo faz parte na vida de alguém que deseja agradar a Deus, fazendo bem a todas as pessoas. Aprenda mais uma vez isso aqui. Não deixe entrar esse pensamento de eu quero agradar a Deus e para agradar a Deus eu não preciso agradar ninguém, não preciso fazer nada com alguém. Não, você agrada a Deus cuidando de alguém, você agrada a Deus restaurando pessoas, você agrada a Deus levando os fardos uns dos outros. É assim que a gente agrada a Deus, é assim que Deus sorri sobre nós. Pegou? Então, eu aprendo isso no livro todo de Gálatas. Aqui é uma breve reflexão, nem é resumo, não, é uma breve reflexão de alguns pontos chaves que eu peguei aqui no livro de Gálatas. Eu quero que você me diga o que você achou do livro de Gálatas, porque amanhã já não é mais reflexão no livro de Gálatas, hoje nós lemos o livro de Gálatas todinho, tá bom? Então fala para mim o que você achou aqui do livro de Gálatas. Estou te esperando, lendo seu comentário, lendo todos os comentários. Se inscreva, curta o vídeo, se inscreva no canal, leia essa descrição. Amanhã nós vamos ler o livro de Efésios todo. Bora que esse livro é muito bom. Que Deus te abençoe. Até amanhã.